Eu nunca pensei que o veria novamente. Mas quando os nossos olhos se cruzaram no Tribunal de Lisboa, o meu mundo inteiro desabou em 1000 pedaços. Ele, o Pedro Albuquerque, o homem que me humilhara durante 4 anos na Faculdade de Direito de Coimbra, olhava-me agora não com desprezo, mas com algo que me queimava por dentro, algo que me fazia querer fugir dali a correr ou simplesmente cair de joelhos. O juiz batia com o martelo, o meu cliente tremia ao meu lado, mas eu só via o Pedro, de pé do outro lado da sala, com o fato impecável e o mesmo sorriso frio que me perseguira nos corredores da universidade. O réu é culpado, disse ele com aquela voz grave que eu odiava tanto. E eu, João Silva, o bolsista que lutara contra o mundo para chegar ali, senti o peito apertar como se estivesse a ser esmagado. Tudo começou em Coimbra, no outono de 2015. Eu entrara na faculdade com uma bolsa integral, vindo de uma família humilde de um bairro periférico do Porto. O Pedro era o oposto, filho de um juiz do Supremo, morava numa moradia em Lisboa, carro do pai, amigos influentes. No primeiro debate, ele destruiu o meu argumento sobre direitos humanos com um sorriso sarcástico. O Sr. Silva acha que o mundo muda com discursos bonitos. Na prática, é o poder que conta. A turma riu. Eu jurei vingança. Durante anos, competimos por notas, por estágios, por tudo. Eu estudava até de madrugada, ele aparecia descansado e vencia. Eu chamava-lhe filhinho de papá. Ele chamava-me oportunista. O ódio era palpável. Mas havia momentos em que, no silêncio da biblioteca, os nossos olhares acidentalmente se cruzavam e algo estranho acontecia. Eu desviava os olhos depressa, o coração acelerado. Não podia admitir. Em Portugal, ser gay ainda era sussurro, estigma, sobretudo numa família católica como a minha. O meu pai, operário reformado, dizia sempre: homem que é homem casa com mulher e faz filhos. Eu enterrava tudo. Depois da formatura, separamo-nos. Eu fiquei em Lisboa, a lutar por casos pequenos no escritório de um amigo. O Pedro foi para um dos melhores escritórios da cidade, daqueles que defendem empresas grandes. Anos passaram. Eu construí uma reputação como advogado de defesa de causas sociais, defendendo imigrantes, vítimas de violência. Ele tornou-se o acusador implacável, o que todos temiam. E agora, ali estávamos, frente a frente num caso de fraude fiscal. O meu cliente era um empresário pequeno que eu sabia inocente. O Pedro tinha provas fabricadas, eu via nos seus olhos. Durante o intervalo, ele aproximou-se no corredor. João. A voz dele soou baixa, quase suave. Eu gelei. O que queres? Ele olhou-me fixo. Mudaste. Eu senti o corpo tremer. Tu não. Mas o seu olhar não era o mesmo. Havia algo ali, uma fissura. Saí dali a tremer, as mãos suadas. Nessa noite, em casa, não consegui dormir. O Pedro Albuquerque, o meu pesadelo, estava de volta. E eu já não sabia se o odiava ou se o desejava tanto que doía. O caso avançou. Cada dia no tribunal era uma tortura. Ele atacava, eu contra-atacava. A imprensa falava do duelo entre ex-colegas. Mas à noite, sozinho, eu revia os momentos. Um dia, depois de uma audiência dura, ele deixou um bilhete no meu carro: encontra-me no café da Avenida da Liberdade. Precisamos de falar. Eu devia ter ignorado. Mas fui. Ele esperava-me numa mesa ao fundo, sem o fato, só camisa. Eu sei o que estás a pensar, disse ele. Que sou um monstro. Eu ri amargo. Não estás enganado. Ele baixou os olhos. Na faculdade, eu era um idiota. Tinha de ser o melhor. O meu pai exigia. Silêncio. Depois, mas tu. Tu eras o único que me desafiava a sério. Eu senti um aperto. E agora? Ele olhou-me de novo, longo, intenso. Agora não sei. Saí dali confuso. O que estava a acontecer? A minha vida era um equilíbrio precário. A mãe ligava todas as semanas: quando arranjas uma namorada, João? Já tens 30 anos. Eu mentia, dizia que estava focado no trabalho. O pai resmungava sobre homens fracos de hoje. Eu carregava o segredo como uma pedra. E o Pedro?
Ele tinha noiva, filha de outro juiz, casamento marcado. Perfeito no papel. Mas aquele olhar no café dizia o contrário. O caso complicou-se. O juiz marcou uma audiência privada para tentarmos acordo. Só nós dois, os advogados, e o juiz. Na sala pequena, o ar parecia pesado. O Pedro sentou-se ao meu lado enquanto o juiz falava. O joelho dele roçou o meu debaixo da mesa. Acidental. Eu afastei-me depressa, mas o toque queimou. Depois, no corredor, ele agarrou-me o braço. João, espera. A voz tremia. Eu não consigo parar de pensar em ti desde a faculdade. Eu olhei-lhe incrédulo. Estás louco? Tens noiva. Ele soltou-me. E tu? Escondes o quê? Eu curei. Nada. Ele sorriu triste. Mentes mal. Fui embora a correr. Nessa semana, o meu cliente foi absolvido. Vitória. Mas o Pedro não pareceu zangado. Pelo contrário, mandou mensagem: parabéns. Jantas comigo? Eu devia dizer não. Disse sim. Restaurante discreto no bairro Alto. Conversámos horas. Ele contou que o pai o pressionava para o casamento, que a noiva era a escolha certa socialmente. Mas eu nunca senti nada por ela. Eu confessei pouco. Eu também carrego coisas. Ele não pressionou. Quando saímos, na rua, ele parou. Posso? E tocou-me a mão. Eu não afastei. O coração batia descontrolado. Pedro, isto é perigoso. Ele assentiu. Eu sei. Os dias seguintes foram um turbilhão interno. Eu queria-o. Cada olhar dele no tribunal, cada mensagem, era eletricidade. Mas o medo. A minha família. A sociedade. Em Portugal, o casamento gay era legal desde 2010, mas nas famílias tradicionais, ainda era tabu. O pai do Pedro era conservador, católico devoto. Se souber, mata-me, disse o Pedro uma noite ao telefone. Começámos a encontrar-nos em segredo. Apartamento meu em Alfama. Beijos tímidos, conversas até de madrugada. Ele falava do pai, ele quer netos, quer o nome da família. Eu falava da mãe, ela reza por mim todas as noites. O amor crescia, mas o peso também. Então veio o primeiro golpe. A noiva do Pedro, a Sofia, descobriu uma mensagem minha no telemóvel dele, confrontou-o. Ele negou tudo, disse que era um velho amigo. Mas ela não acreditou. Ligou-me. Afasta-te dele, João. Ele é meu. Eu desliguei. O Pedro veio a casa em pânico. Ela vai contar ao pai. Eu abracei-o, e se contarmos nós? Ele abanou a cabeça. Não posso. Perco tudo. Eu senti a primeira rachadura. Então o que somos? O pai do Pedro, o Dr. Albuquerque, marcou um jantar familiar. Convidou-me, por acaso, disse o Pedro. Eu fui, nervoso. A mesa cheia de juízes, advogados. O pai olhou-me frio. Ouvi dizer que defendes criminosos, Silva. Eu respondi firme. Defendo inocentes. A tensão era palpável. Depois do jantar, o pai chamou o Pedro à parte. Ouvi gritos. Aquele rapaz é perigoso. Afasta-te. O Pedro voltou pálido. Ele sabe. Não disse como. A pressão aumentava. Eu propus, vamos assumir. Ele hesitou. Não ainda. Eu comecei a duvidar. Era amor ou medo? Numa noite, discutimos. Tu queres o armário, Pedro? Eu não. Ele chorou. Tenho medo. Eu saí. Dias sem contacto. O coração em pedaços. A separação durou 2 semanas. Eu mergulhei no trabalho, aceitei um caso grande, defesa de um ativista LGBT acusado de difamação contra uma empresa conservadora. O Pedro apareceu no tribunal como acusador. Outra vez. Olhos frios. Traíste-me, pensei.
Durante o julgamento, ele foi implacável. Eu contra-ataquei com força. No final, o meu cliente venceu. Mas eu sentia-me vazio. No corredor, ele parou-me. João, eu não tive escolha. Eu cuspi, sempre o pai, não é? Ele baixou a cabeça. Ele ameaçou deserdar-me. Cortar tudo. Eu ri amargo. E o nosso amor? Vale menos que dinheiro. Nessa noite, sozinho, chorei. Lembrei-me da faculdade. Um dia, num debate sobre casamento gay, eu defendi com paixão. O Pedro atacou. É contra a natureza. Eu odiei-o mais. Agora entendia, era ele próprio que combatia. O conflito interno dele era o mesmo meu. Mas ele escolhia o medo. A Sofia não desistiu. Espalhou rumores no círculo jurídico. O João Silva é gay e seduz o Pedro. Os colegas olhavam-me estranho. Um parceiro do meu escritório chamou-me: Cuidado, João. Isto pode custar-te clientes. A mãe ligou: Ouvi coisas, filho. É verdade. Eu neguei. São mentiras. Mas o pai resmungou ao fundo: Se for, nunca mais entras em casa. O Pedro tentou reconciliação. Mensagem: Encontra-me no mirador da Senhora do Monte. Fui. Ele estava lá, olhos vermelhos. Eu amo-te, João. Mas não sei como. Eu abracei-o, então luta. Ele prometeu tentar falar com o pai. Nessa noite, ficámos juntos. Pela primeira vez, senti esperança. Mas era ilusão. O Dr. Albuquerque marcou encontro comigo. No escritório dele, imponente. Senta-te, rapaz. Direto, afasta-te do meu filho. Ele vai casar com a Sofia. Tu és anormal. Eu levantei-me. O seu filho é gay, doutor. E ama-me. Ele empalideceu. Mentira. Sai daqui. Saí, mas sabia, guerra declarada. Dias depois, o Pedro ligou em pânico. O pai contratou detetive. Tem fotos nossas. O escândalo ia arrebentar. Eu disse: assumimos juntos. Ele hesitou. Não posso perder a carreira. Eu gritei: então perdeste-me. Desliguei. O coração partido. A imprensa começou a farejar. Um jornal publicou: advogados rivais envolvidos em romance proibido. O escândalo explodiu. Fotos nossas no Miradouro, beijos. O jornal sensacionalista estampou na capa: filho de juiz em affaire gay com rival. O meu telefone não parava. Clientes cancelaram. O escritório pediu para eu tirar licença. A mãe chorou ao telefone: como nos fazes isto, João? O pai não falou mais comigo. Eu sentia-me sozinho no mundo. O Pedro desapareceu. A família dele fechou em casa. A Sofia deu entrevista: fui traída por um pervertido. Eu quis morrer. Mas levantei-me. Aceitei o caso do ativista, usei o escândalo para falar em tribunal sobre discriminação. Não escondo quem sou, disse ao juiz. Vitória. Mas por dentro, destruído. Uma noite, o Pedro bateu à minha porta. Molhado da chuva, olhos inchados. Eu fugi. Contou: o pai o ameaçou de internamento, para curar. A mãe chorou, mas apoiou o marido. Eu não aguento mais, João. Quero ficar contigo. Eu abracei-o: então fica. Ele mudou-se para minha casa. Segredo ainda, mas juntos. Vivemos meses assim. Pequena bolha. Cozinhávamos, ríamos, fazíamos planos. Ele deixou o escritório do pai, abriu o seu próprio. Eu apoiei. Mas a pressão externa crescia. Amigos afastaram-se. Família não perdoava. Um dia, o pai do Pedro apareceu. Vem para casa, filho. Deixa este erro. O Pedro recusou. Eu amo-o. O pai cuspiu: estás morto para mim. Saiu batendo a porta.
Eu via o Pedro sofrer. Noites acordado, pensando no pai. Será que vale a pena? Perguntei uma vez. Ele olhou-me, tu vales. Mas eu vi a dúvida. Então veio a traição. O pai ofereceu-lhe sociedade no escritório se voltasse e casasse com Sofia. Só um acordo de fachada, disse. O Pedro hesitou. Eu descobri por acaso, mensagem no telemóvel. Confrontação. Vais aceitar? Ele chorou. É a minha família, João. Eu gritei. E eu? Ele não respondeu. Saiu. Eu fiquei destroçado. Semanas sem ele. Eu afundei. Trabalho, sono, nada. Um amigo forçou-me a sair. Ele não merece. Mas eu amava-o. Notícias. O Pedro ia casar. Convite nem chegou. Eu vi na imprensa. Casamento do ano. O coração parou. No dia do casamento, eu estava no tribunal. Outro caso. O Pedro apareceu de repente, de smoking. Eu não posso. Fugiu do altar. Escolhi-te a ti. Nós abraçamo-nos no corredor. Lágrimas. Vou assumir tudo. Fomos juntos à casa dos pais dele. Confronto final. O pai gritou: nunca aceito. A mãe, pela primeira vez, disse: deixa-os, ele é nosso filho. Divisão. A sociedade rejeitou-nos. Perdemos-nos clientes. Mas abrimos-nos escritório juntos. Silva e Albuquerque, advogados. Lema: justiça sem medo. Casámos em privado, só amigos próximos. Família. A minha não foi. A dele, só a mãe. Anos passaram. O pai nunca perdoou. Mas o Pedro cresceu. Eu também. Aprendemos que o amor tem preço. A sociedade mudou devagar. Casos de discriminação diminuíram. Nós defendíamos quem ninguém queria. Um dia, o pai dele adoeceu. O Pedro foi ao hospital. Perdoa-me, filho. Palavras tardias. Morreu meses depois. Nós fomos ao funeral. Lágrimas. Hoje, olhamos para trás. O ódio da faculdade tornou-se amor. Mas o preço foi alto, famílias partidas, carreiras abaladas, noites de dúvida. Vivemos em Lisboa, numa casa com vista para o Tejo. 2 filhos adotados, riem na sala. O escritório prospera. Defendemos direitos humanos, causas LGBT. A mãe do Pedro vive conosco agora, arrependida. A minha família. O pai morreu sem falar comigo. A mãe visita, devagar. O Pedro olha-me ainda com aquele olhar. Eu colapso, mas de amor. Fomos inimigos, digo. Ele ri, agora somos tudo. Mas pergunto, sacrificar a família e a carreira por amor verdadeiro é sempre a escolha certa? Verdadeiro ou falso?